Bom dia a todos, aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio extra aqui na terça-feira, aqui de Natal. Estamos saindo de Natal, indo para Fortaleza. A partir de hoje mesmo, a partir de 1 hora da tarde já estarei em Fortaleza. Mas só vou começar algum trabalho só a partir de amanhã. Durante esses dias que eu vou estar lá, eu vou estar descansando, repousando e me preparando para as viagens que virão, no caso Santa Maria, São Paulo, Ribeirão Preto, que eu vou fazer uma formação lá. Belo Horizonte não irei, quem vai é a Andréa, fazer formação lá do Barra Access, no caso do Facelift, tá bom? Em agosto é que eu estarei em São Paulo fazendo eventos, tá? Os eventos de agosto serão em São Paulo. E também eu vou estar na Bahia, vou estar em Salvador. Nós vamos estar fazendo na Bahia, tá? Então eu quero agradecer muitíssimo aos amigos aqui de Natal. Agradecer o Ariberto, um amigo fisioterapeuta muito bom aqui da região do Rio Grande do Norte, que tem um trabalho bacana pra caramba, uma pessoa que estuda física quântica. Agradecer Betânia, que é a pessoa que me apresentou mais do trabalho de saúde integrativa, inclusive ela é da universidade aqui de Potiguar, da UNP, né? A Nathalie e Betânia, que disponibilizaram o seu consultório lá para os atendimentos. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecer também a Roberval por todo o seu carinho. O Roberval, que é o nosso querido cover do Roberto Carlos aqui do Rio Grande do Norte. Também quero agradecer uma pessoa bem especial, que é lá da Casa Nathalie, uma amiga dela que trabalha lá, é a Socorro Nascimento, que eu ouvi com muito carinho um áudio que ela me mandou, né, falando da questão energética e que a gente estivesse lá jantando na casa dela, que era importante a gente estar na mesa de jantar lá com os amigos, porque ia favorecer a família toda. Achei muito bonitinho e muito carinhoso isso. Então, muito obrigado, Socorro, pelo carinho, tá? E que Deus ilumine seu caminho e que dê clareza e discernimento cada vez mais, tá? Então, vamos ao áudio. O áudio vai ser sobre autossabotagem. Só para reforçar uma outra coisa, agradeço demais as pessoas do Rio Grande do Norte e de Natal pelo carinho, pela receptividade. Os eventos foram muito bons, foram bastante concorridos, deu um movimento bem interessante. Então a Regina, a todos aqui nos disponibilizou seu apartamento lá, o salão de festa lá do seu prédio, e a todas as pessoas que fizeram parte, né, desse processo, né, que tiveram acompanhando a gente nos atendimentos, no MTVSS, no curso de barras e no Fluir Dinheiro. E dizer a vocês que nós retornaremos aqui a Natal, tá? E vai ter Kyudo em Natal, tá? Para quem não sabe, o Kyudo é a cerimônia de iniciação de conexão com o universo. Então nós estamos articulando o Kyudo para o Rio Grande do Norte, que deve ser articulado pelo pessoal que promoveram os eventos de quântica aqui, tá bom? Então, vamos ao áudio. O áudio será sobre autossabotagem. É importante a gente tocar nesse tema da autossabotagem. Por quê? Porque a autossabotagem, ela ajuda em muito na compreensão desse autoconhecimento que nós temos que ter com relação à nossa vida, tá? Então é importante você examinar e aprender, inclusive examinar como se processa a autossabotagem. Tem muita gente que não entende. A autossabotagem é quando você sabota você mesmo. É quando você boicota você mesmo. É quando você bloqueia você. É quando você atrapalha a si mesmo. Então você tem que aprender a exterminar a autossabotagem. Sabe aquela situação que normalmente fica insistindo na sua vida, se repetindo, mesmo após você ter jurado que jamais passaria por tudo aquilo novamente? Aquela situação que fica revivendo, é como se fosse déjà vu, os padrões. Pois bem, essa situação é um processo de autossabotagem. Quando somos nós que contribuímos inconscientemente para que tudo aconteça de errado, é porque nós estamos sabotando. Certo? É o auto-boicote, é a autossabotagem, é o auto-impedimento, né? E se você se considera uma pessoa que nasceu para que as coisas deem certo e as coisas não estão dando certo, é porque possivelmente você tem um processo de autossabotagem muito forte. Como é que você reage mediante as dificuldades que aparecem na sua vida? Se você reage com medo, com insegurança, você está sabotando. Porque não tem que ter medo, insegurança com relação às coisas. Então é importante que você observe isso. Então observa quais são as reclamações que são cotidianas e que você repete.
Se você é do tipo que reclama de tudo, que se acha injustiçado pela vida, toda vez que algo dá errado, você fica reclamando, achando que a vida não é boa para você ou justa o suficiente, pois dependendo do tipo de atitude que tem, como o não fazer nada e relativamente proporcional ao sofrimento, quem muito reclama, muito sofre. Se você compreende que tudo que acontece, aliás, é provocado por você. Então a única coisa que você tem que fazer é mudar esse comportamento, sair desse espaço de autossabotagem. Só que as pessoas muitas vezes não sabem que está sabotando. Porque a maioria das vezes ela diz, eu não estou sabotando, é porque eu não confio mesmo, porque eu não tenho segurança. A autossabotagem, ela provoca prejuízo em todos os aspectos da sua vida. Mas nem sempre a pessoa se dá conta de que está fazendo contra ela mesma. Ela não dá conta que está fazendo contra ela mesma. Ela não percebe que ela está atrapalhando a própria vida dela. Geralmente ela culpa o destino, ela culpa a crise, ela culpa porque ela nasceu naquela família, ela culpa porque ela teve problema muito cedo. Ela vai colocar a culpa em todo mundo, mas ela não toma iniciativa nenhuma para mudar aquela realidade. Como é que acontece esse auto-boicote, pra vocês entenderem? Uma pessoa pode desenvolver no decorrer da vida muitos comportamentos repetitivos, comportamentos às vezes que ela aprende na companhia dos pais, comportamentos às vezes que ela aprende na convivência com amigos. Esses comportamentos, se forem da infância, eles vão se consolidando e vão se fixando. E esses comportamentos repetitivos, se eles estão ligados a memórias destrutivas, eles vão te prejudicar. E passar a responder não de forma circunstancial, mas de um jeito automatizado, se tornando parte de você, fazendo você viver uma vida inconsciente. Então, às vezes, esse aprendizado pode vir da fase infantil, quando criança que era controlada pelo adulto, vindo a fortalecer a inadequação por experiências adquiridas no decorrer da vida. Né? O autossabotador, ele cria um teor relacionado à circunstância passada e negativa, que com o passar do tempo a mente impede que ele tome certas atitudes, mesmo sem razões lógicas, sem razões aparentes, com coisas que às vezes nem faz sentido. Ou também pode ser que tenha acontecido algo na vida dessa pessoa que ele remeteu a um sentimento de pouco valor, ou um sentimento que ele não observou com mais detalhe, não analisou e ele não valorizou muito. Quando o mínimo é aceito como bom, a pessoa passa então a suportar tudo, mantendo essa repetição sem se atentar, pois já está acostumada com o comportamento, com aquilo que ela acha que não dá certo, porque é para não dar certo mesmo. Mas não é. É uma autossabotagem, é um auto-boicote. Então pode ocorrer de sentimentos como raiva, tristeza, frustração, ressentimento, culpa, contribuir faltamente para a autossabotagem. Porque o auto-boicote, ele continua apesar dos danos. Algumas pessoas criam resistências como o que é novo, então continuam com os comportamentos antigos, mesmo os que tragam tristeza. Outros se acostumam com a situação de que nunca serão felizes de verdade. Aliás, muitos nem sabem o que é ser feliz. Talvez de forma eles nem percebam que ele já é feliz. Alguém pode agir por meio da autossabotagem por temer arriscar-se a fazer um concurso, a mudar de emprego, a correr algum perigo. Tudo que envolve correr risco, enfrentar algo, ele tem medo. Isso é um processo de autossabotagem também. Porém, ao ele se prender no problema, se você ficar preso ao problema, à dificuldade, à situação que você possa estar alimentando pelo medo, isso vai fazer parte da sua vida e isso também é um processo de sabotagem. Principalmente porque as crenças negativas também podem tomar controle e limitar a liberdade para ele escolher um caminho melhor. E aí você não vai escolher porque você não sabe, você está agindo inconscientemente. Pois a autossabotagem, ela controla o nosso comportamento. Por exemplo, se um jovem acredita que não vai passar no vestibular porque vai acontecer algo ruim, ele poderá, a partir desse princípio, toda vida que ele vai fazer vestibular, ele vai evitar. E com medo, ele vai fazer uma péssima prova. Porque ele acha que não vai acontecer nada. Porque ele, repetidas vezes, ele passou dificuldade quando ele fazia o ensino médio, várias vezes, e assim por diante. Então isso vai provocando um processo de autossabotagem que a pessoa vai confiando muito mais no fracasso do que na vitória. Então a autossabotagem é, sem dúvida, considerada um dos maiores aniquiladores de sonhos e objetivos na vida de uma pessoa. Ele é o principal instrumento que te derruba. É o principal instrumento que te atrapalha, porque é criado por você. A pessoa deseja alcançar algum objetivo, podendo até realizar um progresso no início, mas no meio do caminho acaba por destruir tudo aquilo que conseguiu. Você já viu aquele caso da pessoa que ele começa a ter resultado, começa a crescer profissionalmente, começa a crescer na vida pessoal, começa a crescer na vida
familiar, começa a crescer na vida financeira e daqui a pouco ele cai porque ele sabota, porque ele acredita que não é capaz ou que aquilo não é merecedor. Isso é autossabotagem. O curioso é que a maioria das pessoas que alcançam sucesso, em algum momento da sua vida, tiveram que superar barreiras conhecidas como autossabotagem. E que às vezes pode surgir a um nível inconsciente. Às vezes podemos sabotar a nós mesmos sem prestarmos atenção. E muitas das vezes sabotamos sim, porque enquanto você não tiver instalado dentro de você a autoconfiança, o desejo sincero de mudança, não haverá essa transformação. Por isso que é importante você entender como funcionam as leis do universo. Quando eu digo que a quântica veio para mudar e transformar, é porque é a pura verdade. Porque ele mostra, a quântica mostra nos seus estudos, nos seus experimentos, como funciona o átomo. E o átomo é energia. Então, se tudo é energia, o teu comportamento, o teu sentimento, a tua emoção é energia. Então, tudo que tu emite no campo, o universo vai te responder com sim. Porque o universo funciona a partir do teu pensamento, sentimento e emoção. E o que você gera ponto de vista, crítica, murmúrio, vai criando uma energia de antimatéria que vai te bloquear, impedindo de você crescer, impedindo de você prosperar, impedindo de você ter uma vida melhor. Entendeu? E como é que a gente pode detectar que está praticando autossabotagem? Então você tem que desejar fortemente observar o que é que está te atrapalhando. Porque normalmente essas coisas que estão te atrapalhando é você que está impedindo de realizar. Então, identificar o tipo de autossabotagem, viver o presente, esquecer o passado, criar novas ideias de grandes possibilidades, ampliar o nível de relacionamento de pessoas que possam te ajudar para que você possa ter êxito, tá? Criar uma estratégia para alcançar seus objetivos, avaliar seus resultados, verificar os feedbacks, não ter medo, ter segurança, ter mais autoconfiança, não ficar focado no negativo, ficar focado no positivo, estar no presente, meditar, anotar o que fala, o que pensa, o que sente, não ficar no murmúrio, ter foco nas coisas positivas, nas coisas boas, verificar por que é que aquilo não deu certo, porque eu não fiz isso. Então, verificar o que é que não está funcionando e que depende de você. Isso é a grande chave. Se depender de você, tem que funcionar. As coisas não podem fracassar quando dependem de você. Tipo, para eu passar no vestibular só depende de mim. Então, por que você está fracassando? Porque você não está fazendo um esforço suficiente. Então, você tem que analisar o que é que não está funcionando. E procurar entender qual é o processo de autossabotagem que está lhe afastando ou impedindo de você ter êxito e resultado. Tá bom, meus amigos? Gratidão. Obrigado a todos os amigos de Natal. A equipe de Natal foi dos eventos que eu fiz esse ano no país. Teresina e Natal foram os melhores eventos. Teresina, Natal e Goiânia foram os melhores eventos de 2017. Certo? Fantástico, muito bom, parabéns, certo? Ao pessoal de Teresina também, parabéns ao pessoal de Goiânia, parabéns ao pessoal de Natal, muito bom mesmo, muito bom. O pessoal de Natal fizeram um trabalho fantástico, fantástico. Foram eventos bastante concorridos, bastante articulados e que tiveram um resultado bem expressivo no envolvimento das pessoas. E nós só temos a agradecer. Gratidão, amigos, tudo de bom. E esse áudio extra que eu gravei hoje, terça-feira, é para agradecer as pessoas que nos ajudam e que nos apoiam. Por isso que eu resolvi falar sobre autossabotagem, tá? Um bom dia para todos.